De São Paulo, mais um Campinas. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom, eu estou aqui em São Paulo. Vou me apresentar também. Eu vou me apresentando, tá bom? Enquanto as pessoas vão entrando. A Melina, de São Paulo. Eu sou de São Paulo também. E eu venho da dança. Então, queria contar para vocês que eu fui bailarina durante 15 anos. E nesse período aqui, eu comecei a me apaixonar pelas metáforas. Eu fui começando a entender a importância da linguagem para conversar com o corpo, para orientar o movimento, né? Então, eu tive mestres, né? A Sônia Motto, o Klaus Viana, o Denilton Gomes, o Ivaldo Bertazzo. Essas pessoas com quem eu dancei foram me contando, né? E foram falando da importância da linguagem na experiência do movimento, na experiência do corpo. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? A Luana também era bailarina, também dançou com o Ivaldo. E que mais? E assim, eu fui muito feliz na época que eu dançava, mas chegou um momento que eu comecei a me interessar pela educação somática, porque eu já dava aula e eu achava que tinha algumas coisas que o ensino da dança não chegava, não conseguia chegar lá. E aí eu fui estudando, né, experimentando vários tipos de técnicas terapêuticas somáticas. E quando eu cheguei no Rolfing, eu fui mordida, né, pelo bug do Rolfing, assim, e cá estou depois de, sei lá, quase 30 anos. Eu estou aqui contando para vocês essa história, né? Então, deixa eu ver, sabe que eu... Banho camerino. Opa! O Bruno, será que não era melhor deixar as pessoas entrarem sem som? Tem como a gente configurar isso, senão aquela confusão de ficam uns sons entrando, né? Tem sim, eu achei que tinha posto, eu vou procurar, vou olhar aqui. Senão dá aquela confusão. Quem mais? Então, quem está chegando agora, me conta de onde vocês estão e o que vocês fazem. E muta o seu microfone também, enquanto o Bruno não consegue mutar. Tem mais gente aí de São Paulo? Tem gente fora de São Paulo? Conta aí no chat. Escreve aí no chat e me conta. São Paulo. São Paulo. José de São Paulo, Tatiane de São Paulo, quem mais? Muito bem. O que mais que eu posso contar enquanto a gente espera mais um pouquinho? Mais São Paulo. Gente, só dá São Paulo aqui. São Paulo e Campinas. Está ganhando, é campeão. Posso dar uma ideia de uma coisa que você pode contar que eu adorei escutar uma vez? O quê? Que foi como é que você chegou na formação e como é que era lá atrás, se formar rolfista. Bom, gente, se rolfista dava muito trabalho. Porque você tinha que ficar lá 2 meses, não me lembro, 1 mês e meio, internado assim numa fazenda, num lugar longe, fora de São Paulo, porque era sempre uma formação intensiva, do jeito que a AIDA fazia, né? Então, antigamente não tinha essa coisa de modular, não era assim uma vez por mês, era 1 mês e meio ou 2 meses, eu não tenho na memória, e você ficava lá internada com todo mundo,
E era meio Big Brother, né? Imagina, um mês e meio ali com os colegas rolfistas, todo mundo aprendendo. E naquela época também era diferente, porque você tinha uma fase auditor, isto é, você era só ouvinte, você não fazia nada, ficava lá só olhando, assim, passivamente. E a segunda parte, aí você era o practitioner, o praticante, e tinha alguém te olhando para aprender a fazer. E isso ainda era da herança da própria Aida, né, do tempo que ela ensinava, foi o jeito que ela fez, e depois isso foi mudando, e a gente foi, assim, na verdade, ajudando o aluno a entender melhor, a treinar o toque já antes, né, de chegar na unidade 2. Então, a gente tem hoje uma formação, acho que muito melhor do que a que eu fiz, né? Muito mais bacana hoje do que naquela época. Os pioneiros, né? Os primeiros que sofreram um pouco, assim. E também contar para vocês que, assim, como é que foi o bug, né, do Rolfing? Foi muito lindo que eu estava experimentando, eu fui na Eutonia, fui no Feldenkrais, fui aqui, fui ali, Alexandre, fiquei passeando, né? E o Rolfing, eu tinha lá o livro da Aida Rolf, mas falava, ah, não, isso daqui é muito interessante, mas é massagem, é toque, não tem nada a ver comigo, com movimento. Mas daí a Mônica foi minha doula, né, da minha primeira filha, e ela era rolfista. E ela estava começando a ser professora, e a gente se gostou muito já, e ela me convidou para ser modelo de classe dela. Isto é, eu ia passar pelo Rolfing, por ela, na frente dos alunos, na classe. E eu acho que eu já posso contar que a primeira coisa que me encantou no processo foi que, né, a gente fica nervoso, vai ser modelo de classe, fica lá em roupa assim, né, calcinha, sutiã, biquininho, na frente de várias pessoas. Então é sempre muito, você está muito vulnerável, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção na técnica, no Rolfing, foi que havia um profundo respeito, uma empatia, né? Então, às vezes, você vai num lugar nessa condição, né, de fazer alguma coisa corporal, e as pessoas te dizem, ah, seu pé é desabado, seu joelho é valgo, seu quadril é torto, seu ombro é não sei o quê, sua cabeça é virada, e você fica ali naquele mal-estar, né, de você ser um pouco errada. E às vezes até as pessoas perguntam, né, numa primeira vez, ah, o que que eu tenho de errado? E não é essa a história, né? Então, você você chega ali, quando você chega para o Rolfing, você chega com uma história, né? Você chega com a sua história, que você construiu e você teceu no seu corpo, que é tecido pela face. Então, você chega, né, vamos dizer assim, sobrevivente das suas histórias, dos seus afetos, da sua história afetiva, familiar, escolar, geográfica, social, política, enfim, financeira. Então, você está ali, você está chegando com todos esses desafios pelos quais você passou e que esses desafios estão lá contando, estão lá no seu corpo, né? O seu corpo conta essa história. Então, não tem errado, tem você lá se apresentando, né? E uma pessoa que vai estar lá junto com você, tentando construir uma relação, e para que isso frutifique, você se sinta mais confortável, mais gostoso, mais elástico, né? Enfim, mais confortável, né? E com uma outra consciência de si mesmo, talvez ressignificando algumas dessas histórias, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção no Rolfing, que realmente me encantou, foi isso. Foi esse olhar, né, do rolfista, da rolfista, que tinha uma empatia e tinha um não julgamento sobre o seu corpo, que, afinal de contas, conta a sua história, né? Eu não quero que ninguém fique julgando a minha história logo de cara, assim. Então, isso realmente me encantou, e mais, assim, pessoalmente, né? Então, bailarina, eu ainda estava dançando, ainda estava nesse percurso, né, de mudança, a potência que teve o trabalho no meu corpo,
né? A potência de transformação, a potência de mudança. Eu falo, caramba, 10 horas fazendo lá uma barra, um plié, e de repente em uma sessão faz plaf, uma coisa vai para o lugar. Então foi muito, muito gostoso, né? Muito bom. Bom, eu queria, em primeiro lugar, fazer uma... Tem um monte de gente de tela fechada, gente, eu não me importo, pode ficar, porque às vezes eu gosto de ficar de tela fechada também, mas participe, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é a gente fazer a brincadeira da estátua, tá bom? Então, a gente vai fazer uma pequena exploração. Então, fica aí, onde você está nesse minuto, fica aí. Para e fica, tá bom? E você vai fechar os olhos um pouquinho. Fecha os olhos e veja o que é que, quando você fecha os olhos, o teu corpo está te contando. Tem algum aperto, tem um lugar que aparece de repente que está te incomodando. Ai, tem um lugar que precisa respirar, tem alguma emoção, tem algum lugar que está lá dando um gritinho de incômodo. Observa só, e se você quiser, compartilhe aqui no chat o que você achou, o que você encontrou nesse 1 minutinho que você ficou de olho fechado. Se você encontrou alguma coisa, escreve aqui para mim, para a gente poder saber. Eu vou escrever aqui que eu encontrei uma tensão. Alguém mais encontrou alguma coisa nesse minutinho? Rigidez, peso entre as escápulas. O corpo todo gritando, pedindo para respirar. Tensão na torácica. Agitação. Tensão torácica média. Peso nas pernas. Quanta coisa, né? Abdômen preso. Tensão nos ombros. Gente, é impressionante. Assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que eu acho muito legal da gente, quando faz o Rolfing, quando passa por um processo assim, é a gente conseguir, a gente começar a ter um diálogo dentro e fora com mais tranquilidade. Tem mais aqui da Kátia, tensão e dor no joelho esquerdo, um nó na garganta. Então, pressão atrás da coxa, onde encosta na borda da cadeira. Bem específico, né? E mais, sensações diferentes nos dois lados da cabeça. Então, vocês vejam quanta coisa está acontecendo e quanta coisa diferente, né? Quanta coisa diferente. E aí o que acontece é isso, o grande desafio é ter uma leitura interna, uma consciência corporal interna, e ao mesmo tempo estar em relação com o ambiente. Esse é um super desafio que é assim, para todo mundo, né? Para quem medita, né? Eu acho que está todo mundo atrás de estar com um olho para dentro, vamos dizer assim, e estar atento a isso que te acontece, e em relação com o mundo, né? Em relação com as coisas, no seu trabalho, na sua vida, etc. Só que, às vezes, a gente perde, né, esse mapa interno. Então, acho que uma das coisas importantes do Rolfing, das terapias somáticas, da manipulação facial, é começar a te dar mais mapa interno, você ter mais iluminado isso que te acontece, porque às vezes a gente fica lá um tempão e quando vai ver, o corpo já está gritando, né? Alguém falou que o corpo estava gritando. Então, vamos aproveitar e fazer uma coisa muito rapidinha mesmo. Então, a gente vai dar uma arrumada na cadeira, acha lá os seus isquios, acha lá os seus pés, dá uma espreguiçadinha, né? Acha os pés, acha um volume no seu tronco para você poder respirar, dá uma batidinha aqui no seu externo para falar com ele, oi, externo. Quem quiser dar uma bocejadinha, oi, Lu, querida. E aí a gente vai ficar de pé um pouquinho. Vai ficar de pé um pouquinho e vai chacoalhar um pouco uma mão,
chacoalha. Chacoalha o outro braço também. Gente, tem muita gente que nem consegue mais chacoalhar, sabia? Eu tenho muitos clientes que não conseguem mais executar os simples atos de chacoalhar. Agora, chacoalha a perna. Chacoalha uma perna. Chacoalha a outra perna. Estou chacoalhando a perna, tá? Chacoalha a outra perna. E agora chacoalha um pouco o tronco. Sabe cachorro, quando faz assim? Chacoalha, chacoalha. Dá um pulinho. E agora espreguiça, espreguiça. Espreguiça. Esse. E faz agora. E vamos sentar de novo. Senta de novo, acha os isquios, fecha o olho de novo. E conversa lá de dentro de novo, com esses simples 30 segundinhos de ação. E vê se mudou, se já deu uma ajudinha para você. Ajudou um pouquinho já? Ajudou? Escreve aí no chat, sim ou não. Tem som mandibular. Então, às vezes, uma simples ação rápida, e é interessante que o que a gente está fazendo é conectando o sistema facial, né? Então, a gente sabe ações que vão conversar com o sistema todo facial. Chacoalhar, sacudir, espreguiçar, bocejar, saltitar, tudo isso conversa com o sistema facial. E eu acho mega interessante, porque são coisas que a gente faz quando a gente é bailarina e a gente vai entrar em cena, a gente faz exatamente isso. Ou o atleta, quando vai entrar na água, ou quando vai fazer alguma coisa, o que ele faz é isso, né? Chacoalha, salta um pouquinho, se agita, porque ele está ficando pronto, ele está encontrando essa prontidão. E eu não sabia disso, né? Mas a gente faz, e agora a gente sabe, com todas essas pesquisas da fáscia, a gente está começando a entender que é isso que a gente está fazendo, que a gente está conectando. A gente fazia porque era pela experiência, né? Agora a gente faz porque a gente... quer dizer, a gente continua fazendo porque dá vontade, né? Pela experiência, pelo prazer. Mas agora a gente sabe por quê, ou qual é a ação disso, né? Então, eu estava falando da Mônica, né, que me pergunta, então, a terapia somática, o que que é? Todo mundo sabe o que que é o soma? Deixa eu contar, vai. Não sei se todo mundo sabe, então eu vou contar. O soma é o corpo percebido em primeira pessoa, né? Então, tem o corpo, que é visto de fora, e tem o soma, que é a sensação do corpo na primeira pessoa. Então, quando isso é levado em consideração, como nas terapeutas somáticas, então tem esse guarda-chuva de terapias e de técnicas e de, enfim, práticas que levam em conta a primeira pessoa. Então, geralmente, elas têm uma coisa em comum, todas elas começam no que se fala, uma gravidade reduzida, então você está no chão, você está deitado, você presta atenção na sua respiração, no seu peso, né? Então, todas elas têm... E o terapeuta está te perguntando como é que você sente, o que você sente, o que te acontece, o que você percebe, né? Porque é a prática da consciência corporal que vai te levar a uma melhora, vamos dizer assim. Então, faz parte você ter um mapa melhor de si mesmo, para você conseguir alcançar uma melhora, alguma coisa. Então, muitos desses pioneiros somáticos começaram ou porque tiveram um acidente ou porque estavam doentes, a medicina não conseguia ajudar, e eles descobriram como essa consciência corporal
poderia ajudar nessa melhora ou numa coisa que pudesse ajudar nas coisas que aconteceram com eles. A Aida, por exemplo, caiu do cavalo. Ela caiu do cavalo, ela não conseguia mais respirar, nenhum médico conseguia ajudar, e ela foi num osteopata, um médico de ossos, né, daquela época. E o osteopata conseguiu fazer com que ela voltasse a respirar em uma sessão. E aí a Aida, essa mulher super interessante, né? O Pedro falou já bastante da Aida na primeira aula, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Então, a Aida, uma mulher que nasceu lá no século XIX, né, PhD em bioquímica, já era um espanto ela fazer isso, mas como se não bastasse, ela era uma mulher muito curiosa, né? Então ela gostava de yoga, gostava de homeopatia, foi lá na osteopatia, ficou fascinada com a osteopatia, foi estudar a osteopatia e a partir disso ela começou, a partir de toda essa curiosidade, né? Então, yoga e osteopatia, ela acabou vamos dizer assim, criando esse método, o Rolfing, né, que ela chamou de integração estrutural. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Cadê o compartilhamento de tela? Bruno sumiu. Espera aí. Apareceu? Vou aumentar aqui. Apareceu. Eu começo com um gatinho que é para inspirar vocês, né? É sempre lembrar, quem tiver pets, são eles que ensinam a gente tem que seguir eles nesse espreguiçar, no chacoalhar, eles são mestres disso, né? Bom, então aqui são os pioneiros da face do século XIX. O Andrew Taylor Still, da osteopatia, e a Aida Rolf. Então, a Aida, ela intuiu que era possível evocar uma nova ordem no corpo, reorganizando as estruturas miofaciais. Então, através desse toque específico no tecido facial, que ela chamava de órgão da estrutura, ela soltava e reorganizava os padrões habituais de tensão, né? Então, vamos falar um pouquinho. A Paula mostrou imagens lindas da fáscia na aula passada, mas eu queria lembrar aqui um pouquinho que a fáscia era o que esses laboratórios de anatomia, de dissecação, jogavam nesses baldinhos aqui, ó. Jogava tudo no lixo, tá? Era lixo. Por isso que ela faz de patinho feio a cisne, né? Hoje ela é considerada assim uma das maiores fontes de informação sobre o corpo, a grande novidade, né? E a fáscia é essa membraninha branca que a gente conhece, né? Se você é carnívoro, você conhece bem a fáscia, que é o que você limpa da carne. E ela embrulha os pacotinhos, né, de músculos. E então é como se fosse a laranja. Peraí, deixa eu voltar. Onde tem cada gominho, tem esse embrulhinho, aí tem esse gomão, que é como se fosse o músculo, e esse embrulhão que embrulha tudo, que a gente tem também no corpo todo. Então, uma das funções da fáscia é ser o órgão da forma, né? Então, aqui a gente tem essa imagem, tem, assim, o Fascia Research Society um dos fundadores é o Tom Findlay, que é um pesquisador, que era um médico, ele morreu em 2020, mas ele foi um grande pesquisador da fáscia, rolfista, médico, e junto com o Robert Schlepp, que é um outro rolfista, eles fizeram o primeiro congresso da face em 2007, na Universidade de Harvard, na Escola de Medicina, que foi assim um grande momento, né, de juntar todos os pesquisadores do mundo. E eles têm esse laboratório, né, de dissecação. Essa imagem aqui foi um brasileiro, um rolfista brasileiro quem fez, o Johannes Freiberg, que assim, eu acho um barato, ele é uma imagem que circula o mundo agora, né? E
E, então, essa daqui é uma grande... É um lançamento de agora, é a Freia, né? Freia é o deus, a deusa mãe na mitologia nórdica, e é também, então, peraí, como é que eu esqueci? É o Fascia Revealed, Educating Interconnected Anatomy, né? Então, o Antônio Stecco fala, que é um pesquisador da face, também da família Stecco, lá de Pádua, ele fala que 1/3 da biomecânica do corpo vem do sistema facial. Veja só, como é que a gente ignorava 1/3 da biomecânica do corpo, né? A gente não sabia. Tem uma outra coisa interessante também, uma imagem bárbara, que é assim, se tivesse uma mágica, e você tirasse, eu vou parar aqui um pouquinho, se tivesse uma mágica, você fizesse plim e tirasse toda a face do corpo, bom, acabou toda a face do corpo, você ia virar uma pilha disforme no chão. Agora, se tem uma mágica ao contrário, que tira tudo e deixa só a face, a gente ia ver ali a Freia, ou a gente ia ver nós mesmos, né, inteiros, na forma que a gente tem. Então, deixa eu mostrar um pouquinho da Freia, que eu acho fascinante para quem gosta, para quem quer conhecer mais, é muito interessante. Esse vídeo está na internet, é só vocês procurarem com esse nome, que vocês vão ver. Então, o que é legal é a gente ver a espessura da face, não é uma coisa fininha, é um couro mesmo. E a gente vai vendo, eles fizeram essa imagem muito linda, né, espiralada, com esse movimento espiralado, e a gente vai vendo essa continuidade do grande dorsal, glúteo máximo descendo, e aqui por cima peitoral, embrulhando o braço, espiralando, a galha, né, essa fáscia da cabeça que vai até a testa, vai no pescoço e torce aqui, né? Então, descendo. Enfim, é muito interessante e a gente pode... Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Entender essas linhas de transmissão da face, né? Como elas acontecem. Deixa eu voltar aqui para minha outra telinha. É essa mesmo? Não é essa. Então, a Carla Stecco tem esse livro, ela lançou esse livro, eu brinco que tinha que ser uma mulher, né? Para fazer organizar esse caos da fáscia, né? Ela entender as camadas, as direções, né? Fazer cada pedacinho. Então, ela escreve esse atlas funcional do sistema facial humano, e a Carla, e aqui esse livro também, que é muito legal sobre face, que é a organização do Robert Schleip, do Thomas Findlay, entre outras pessoas, né? E que tem artigos de diversas pessoas, de diversos aspectos da face, né? Fisiológico, de anatomia, de movimento, enfim. Muito rico, né? Vamos voltar um pouquinho para a Aida, para a gente pensar o que ela dizia, né? Essas imagens estão no livro da Aida. Então, assim, se você puxa lá esse tecido, a consequência desse puxão pode estar lá no ombro. Então, ela falava sempre dessa tensão igual que tem que ter, como se fosse numa barraca. E isso aproximou ela das ideias do Buckminster Fuller, esse arquiteto que criou a geodésica e que vai falar de uma rede de tensegridade. Então, a Aida super adorou essa ideia. Então é uma estrutura de tensão contínua, né? E compressão descontínua. Essa que é a ideia da tensegridade, e hoje se estuda muito a biotensegridade, então é a tensegridade aplicada aos seres vivos. E eu adoro essa coisa o Kenneth Nelson é um escultor que brinca com essa ideia de tensegridade. Essa daqui ele chamou de árvore. Então, vocês veem que a ideia de coisas empilhadas
não dá certo, por exemplo, se você olhar esse dinossauro aqui, não dá para pensar que ele está com blocos empilhados na gravidade, certo? Tinha que ser um pescoço com uma musculatura gigante para suportar esse pescoção desse tamanho, ou uma girafa, ou um tiranossauro rex. E ele brinca, tá vendo, com essa escultura aqui, totalmente fora de prumo. Como que ela fica no ar, né? Então, ele está falando dessa tensão que se rearranja no espaço e que desafia a lei da gravidade ao se estruturar através de uma tensão desse jeito, né? Então, a gente falou, então, da fáscia como órgão da forma. Vamos falar agora um pouquinho da fáscia e do movimento elástico. Essa é uma frase da minha aluna, da minha cliente. Semana passada eu falei, gente, eu tenho que falar disso que ela falou. Ela diz, eu estou andando com molinhas. Então, ela acaba a sessão e fala, eu estou andando com molinhas. Então, eu vou parar de compartilhar com vocês aqui e eu vou compartilhar outra coisa que é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão amar também. Eu amo. Espera aí. Aguenta firme. Meu Deus, onde é que está o meu... Está aqui. Vai com a valsa do fundo do Tchaikovsky. Esses antílopes, como é que eles conseguem saltar, né? Os animais que saltam, eles não têm pernas musculosas, como é que eles conseguem ter essa capacidade de salto, né? Acho que vocês já adivinharam, né? É o David Attenborough falando. Peraí. The simplest answer is that they're dancing for joy. Dancing for joy. Né? Ninguém sabe por que essas cabras lá na África saltam tanto, mas ele diz que talvez seja porque elas estão felizes, porque a primavera chegou. E é engraçado que saltitar dá mesmo alegria. Toda vez que eu estou numa aula e a gente começa e eu peço saltitos, aparece uma alegria, assim, uma coisa infantil de dar risada, de alegria. Eu acho que experimentem, é muito bom. Então, essa ideia da elasticidade, né, a fáscia como o órgão da elasticidade, né? Então, deixa eu voltar lá para a minha outra tela, que eu acho que eu fico mais organizada no meu pensamento. Opa, não, deixa eu sair aqui. Então, é essa arquitetura do colágeno que responde à carga. Vocês estão vendo aqui à esquerda, a menina pulando corda? Essa é uma imagem do Robert Schleib. Então, o colágeno fica todo organizadinho, onduladinho, parece um cabelinho, assim, é todo encaracolado, e isso é que dá essa capacidade de elasticidade, né? Se a pessoa é sedentária, ela perde essas curvinhas aqui, fica uma coisa esticada, e a face perde essa organização da meia. Então, fica uma meia, aqui é uma meia elástica, suculenta, gostosa, e aqui essa meia, ela está ressecada e quebradiça, né? Então, ressecado e quebradiço não vai combinar com os saltitos, né? A grande novidade, ou melhor, a boa notícia, é que a gente recupera, tá? A gente recupera, só a gente se esforçar, fazer, saltitar, ir para o movimento, né? Fazer manipulação, fazer rolfing, se alongar, e a gente consegue recuperar essa suculência. Então, aqui, aquela pergunta, né, que a gente fazia lá atrás e não sabia responder. Afinal de contas, por que o rolfing funciona?
e a gente não sabia responder? Bom, então, hoje a gente sabe que tem algumas respostas que podem nos ajudar. Primeiro, a gente sabe que existe o efeito esponja, né? O efeito esponja é porque, sendo a fáscia assim, composta basicamente de água, né, de um cristal líquido ligado com fibras de colágeno, de elastina, de hialurona, quando a gente faz um determinado tipo de toque, uma determinada direção, com uma determinada velocidade, com uma determinada tensão, né? Essa água sai, e essa água que está lá, às vezes, é uma água que está suja, com detritos de radicais livres, etc. Se você está com estresse, você está parado há muito tempo, e quando você solta, vem uma água boa. Isso é uma coisa própria lá do metabolismo celular, né? Então, essa é uma resposta de como é que a gente funciona. E a outra é a função do hialurona, que faz que a face frouxa deslize, e a gente, então, consegue uma transmissão melhor, e a gente vai, então, melhorando essa tensegridade do corpo, com uma transmissibilidade melhor, né, maior. Que mais? E aqui vem a parte que eu mais amo, né? Que é... Esse daqui é um cliente falando comigo depois da sessão. Esse lado parece uma árvore seca, morta, preta. Do lado trabalhado parece que o ramo da árvore está vivo, corre uma seiva, está acordado, está azul. Essas imagens não são, assim, incomuns, são bastante comuns, na verdade. É só a gente prestar atenção. E essa outra que eu amo, que eu acho incrível, que foi uma mulher que falou: meu ombro parece um lençol todo amassado, parece um lençol que estava no balde com água e secou a água, ele ficou todo amarfanhado e seco. Então vocês vejam que incrível, porque é mesmo, secou mesmo, é literal, né? Então as imagens são muito recorrentes, que assim, está mentolado, está suculento, corre uma seiva, a água ficou limpa. Então, eu acho simplesmente fascinante como a gente tem essa capacidade de ver por dentro, né? De conseguir colocar em imagens essas sensações que são muito reais, né? Quando a gente sabe o que está acontecendo. Então, e aí... esse daqui eu coloquei só para não esquecer de falar para vocês, né? Em geral. Porque quando a gente está pensando na fáscia e a gente sente que tem um nó, não estica esse nó. É igual um novelo de lã. Se você esticar e tem um nó, vai acontecer o quê? Vai piorar. O que a gente tem que fazer? Afofar. Mexer em várias direções, devagarinho, né? Então, é sempre assim, afofando, porque as pessoas têm como senso comum fazer: eu vou me esticar, por favor, arranca de mim. Não, não dá para arrancar. Tem que ser sempre com muita delicadeza. Bom, deixa eu passar esse daqui. E aí, a gente falou da fáscia como órgão da forma, falamos da fáscia como um órgão do sistema elástico, e agora vamos chegar na parte mais divertida, que é a fáscia como um órgão sensorial, que faz com que os clientes consigam descrever as suas sensações daquele jeito. Então, não é que elas estão, né, tomaram drogas, porque é incrível. As imagens são fantásticas, né? Então, o que se sabe hoje é que a fáscia é densamente povoada com mecanorreceptores e terminações nervosas. É o maior órgão sensorial do corpo. Gente, o último número é 200 milhões de receptores sensoriais na rede facial do corpo. Gente, eu vou repetir, 200 milhões. E é tudo para o lixo, e é tudo para o baldinho lá. Não serve para nada. Então, aí a gente começa a ver, né, as pesquisas que estão surgindo. A propriocepção facial faz diminuir essa dor miofacial, a dor lombar é associada com propriocepção diminuída.
Então, tem lá os pesquisadores olhando essas coisas. Nós não somos pesquisadores, nós somos práticos, né? Então, a gente procura ver o que é que os pesquisadores estão fazendo e a gente vai se atualizando, vai vendo o que está acontecendo lá. Mas o que a gente faz é esse processo, né, do Rolfing, que gera esse refinamento proprioceptivo, né? Então, ele gera esse aumento de consciência corporal. E o que é a consciência corporal? É essa habilidade de prestar atenção na gente mesmo, de sentir a sensação, movimento, emoção no tempo presente, então olhar para dentro e ao mesmo tempo estar em relação com o mundo de fora, né? Então, essa minha identidade não é apenas um conceito de quem eu sou, é um corpo que sente em relação a si mesmo, ao outro, ao mundo, ao ambiente que nos cerca. E eu acho legal que a Aida dizia que ela não era terapeuta, ela era educadora. E é assim que eu me sinto também, eu me sinto uma educadora, né? E eu gosto de lembrar que a educação convencional tem esse efeito, às vezes, muito maléfico, né, em relação ao corpo, de imprimir uma desconexão entre o que você pensa e o que você está experimentando, especialmente quando se trata do corpo. Então, eu estou com fome, mas eu não como, eu estou com frio, mas eu não me visto, eu estou com calor, mas eu não faço nada. Então, a gente vai incorporar, eu não aguento mais, mas eu continuo, né? Eu estou com sono, mas eu não vou dormir. Então, a gente incorpora esses hábitos nocivos, automatismos, e que se agregam, né, à nossa experiência de respiração, de movimento, de postura, etc. Enfim, hoje em dia se considera que o movimento é o sexto sentido. Isso já é, né, taxativo, assim, é o sexto sentido. Imagina agora que a gente sabe que são 200 milhões de receptores sensoriais. É mais do que a gente tem na visão, né? É mais do que a gente tem na pele. Então, olha a potência disso, né? E esse sentido, há quanto tempo ele vem sendo negligenciado? Então, isso é muito importante na educação das crianças, por exemplo. A gente tem que dar uma educação somática para as crianças, né? Como sentar, como respirar, prestar atenção. E às vezes a gente mesmo deseduca, né? Porque fala, põe o casaco, ela não está com frio, a gente não deixa elas expressarem o que elas estão percebendo, né? Esse efeito também aqui nas crianças, eu acho lindo, como as crianças às vezes sobem e descem escada de ping-pong, assim, pim, 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 para desespero dos pais, mas é maravilhoso, porque é a fáscia, é o ping-pong da face elástica, né? E a gente deveria também experimentar um pouco esse ping-pong na escada, para quem ainda tem o joelho bom, né? E aí, a importância da noção de experiência também no Rolfing, porque a experiência é o que é mais importante no Rolfing, não tem igual, tá certo? Então, a experiência é sempre singular, né? Essa reeducação do Rolfing, quando emergem novas formas de apreensão, novas representações, né? Então, é um caminho para você ampliar sua percepção, recriar e ressignificar, às vezes, imagens internas, acender mapas internos para você ter mais representações de si mesmo. Às vezes a pessoa vem e fala, eu falo, mexe o pé, a pessoa não consegue mexer o pé se ela não olha para o pé, né? Então, não tem esse mapa, está meio desligado, está meio apagadinho, a gente vai acendendo esses mapas de representação. Então, quando o corpo sente diferente, né, tem uma possibilidade de um novo padrão de recrutamento muscular. Então, lembrando que a fáscia é forma, é sistema elástico, é sensação. Então, o Rolfing não é não produz apenas uma intervenção biomecânica, vamos dizer assim, não é isso. Ele provoca essa experiência diferente, de se sentir diferente, com uma outra possibilidade de uma imagem interna, de uma imagem corporal, e para isso a gente precisa realmente
chamar a imagem da pessoa, chamar a palavra também, né? E esse é a minha pesquisa, né? Então, essa imagem é da Eva Furnari, e, assim, existe uma pesquisa muitíssimo interessante, que é essa aqui, e que fala que tem nas pessoas com questões, disfunções psicossomáticas, elas não conseguem expressar o que ela percebe no corpo, né? Não tem palavra, não tem nem a imaginação, né? E às vezes o tocar, né, do jeito que a gente toca, esse toque áptico, esse toque que estabelece uma relação, ela pode ser um estímulo super importante para essa regulação dos afetos, né, com o corpo, com o próprio corpo, construindo, então, ajudando a criar uma linguagem. E, então, essa busca por palavras ou imagens no Rolfing recoloca a pessoa na origem das suas experiências, né? Faz com que ela consiga encontrar uma ponte, né, com as suas sensações, e ela pode, então, aprender a confiar no corpo como fonte de informação e conhecimento. E, de novo, aqui é uma ilustração da Eva. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para contar para vocês hoje. Está aberto para, vamos dizer assim, se vocês quiserem comentar ou falar alguma coisa, eu tô aqui, mas esses... Lúcia, Ah, a gente estava falando de educação no Rolfing, e eu estava pensando que seria muito legal se você contasse como é que a gente ensina Rolfing na formação, né? O caminho que a gente segue, como é essa educação, né? Pela experiência e tal. de novo, é pela experiência, porque é muito importante que o aluno passe pelo processo, né? Então, primeiro, ele vai fazer lá cadeiras, depois vai aprender o toque, né? No liberação miofascial, e aí, no primeiro momento, no primeiro ano, que é o ensino do Rolfing mesmo, eles vão trocar as sessões e vão passar pela experiência, né? E ao passar pela experiência de novo, no processo pedagógico já de laboratório, né, vamos dizer assim, aí eles se preparam para a última fase, que é a fase clínica, onde eles vão atender os clientes de fora, né, já com a responsabilidade de ser pessoas de fora. Alguém quer comentar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? Espreguiça um pouco. Tem que lembrar de espreguiçar. Ah, muito bem. Bom, então eu vou contar assim que a gente está fazendo essas palestras agora. A semana que vem é o Alfeu. E na outra terça é a Lael, né? Então, e aí tem cursos que estão com inscrições abertas aqui na BR. Posso falar? Claro. Espera aí, cadê? Meu Deus do céu, some tudo. Cadê o compartilhar tela? Achei. Deixa eu botar aqui para vocês, que é esse daqui. Tem um curso de liberação, que começa agora bem pertinho, para quem fez o cadeiras básicas e para quem tem esses diplomas aí de fisioterapia, educação física e medicina. Depois tem esse daqui, o workshop Arte do Rolfing, que eu mesma que vou dar, que é um dia bem divertido, gente, é para ser uma coisa bem gostosa, é para qualquer pessoa, tá bom? Que queira ir lá, e a gente vai fazer um pouquinho de toque, um pouquinho de percepção, um pouquinho de movimento, um pouquinho de sistema facial aí que a gente experimentou, esse elástico, um pouco de história. E depois, para qualquer pessoa também, vai ter o curso de cadeiras básicas, que começa em junho. E a Sally
sabe de tudo. Eu acho que é isso, né, Bruno? Eu acho que sim. Falamos Eu de acho que tudo? sim. Então, Uhum. falamos. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei as carinhas que estão aqui. Oi, Etel! É! Tchau, gente, que está com tudo fechado também. Luli, Tchau, gente. querida. Até a próxima terça. Tchau, tchau, tchau.